Eu acho que aqui agora eu tenho a pergunta do Licínio. A pergunta do Licínio. Considerando a Lei Federal 12.527 de acesso às informações, dispõe no seu artigo 6º, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, e considerando também que essa audiência é parte para que todos tomem conhecimento das condições e informações sobre a licitação para poderem contribuir para a feitura do edital, e considerando que a Lei de Mobilidade, em seus artigos 14 e 15, estabelece que é direito dos usuários participar do planejamento, gestão e fiscalização dos serviços de transporte, ele pergunta de novo por que o estudo de viabilidade econômico-financeiro, que aqui tem sua síntese explicada, não pode ser disponibilizado para os participantes dessa audiência pública e demais interessados. Essa é a pergunta do Licínio, e a pergunta por que esse segredo, secretário Osório? Bom, nós tivemos uma reunião ontem para tratar desse tema e a nossa avaliação é a seguinte: o que está sendo exposto aqui expõe as premissas do edital de licitação e é o espelho do que foi estudado pelo DETRO e pela Fundação Getúlio Vargas até o momento. Nós não temos um estudo físico com 500 páginas numeradas que gera essa apresentação. Nós temos uma série de estudos, uma série de avaliações, uma série de reuniões e discussões que levou a essa modelagem. Então, na nossa visão, a modelagem está aqui apresentada de maneira muito clara. Não teríamos, enfim, como fazer, teríamos que disponibilizar nós, e que é o que está acontecendo na audiência pública, enfim, o estudo, as cabeças dessa avaliação, as cabeças da elaboração dessas premissas estão aqui para dar as informações que forem necessárias, quaisquer elas, para quaisquer pessoas a qualquer tempo. Então, nós entendemos a nossa avaliação, depois dessa avaliação que fizemos interna, baseadas nas suas manifestações em São Gonçalo e em Nova Iguaçu, que nós estamos atendendo perfeitamente o que se espera de nós e o que a lei exige. Um processo de licitatório que tem um conjunto de audiências públicas muito superior ao que manda a lei manda uma audiência pública, nós estamos fazendo 12, todas as pessoas responsáveis por elaborar as premissas do nosso edital estão aqui sentadas, disponíveis para responder e tirar qualquer tipo de dúvida, e não existe um material, nós tivéssemos um fichário, não existe isso, o que existe foi estudo, debate, dados do DETRO, dados da Fundação, dados do IBGE, que geraram o formato que nós estamos apresentando aqui, as premissas da licitação. Então, nós entendemos que nós estamos atuando de maneira absolutamente transparente, atendendo e superando todas as exigências legais, e estamos aqui abertos para responder qualquer pergunta sobre qualquer um dos temas ou premissas levadas ao edital de licitação. Muito obrigada, secretário. Senhor Licínio, 2 minutos, por favor. Bom dia a todos, aliás, boa tarde a todos. Eu tenho alguma coisa para falar que eu, infelizmente, tenho repetido sempre. Mas, preliminarmente, eu queria garantir ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores que ele não precisa se preocupar muito, eu não sei como é a relação atual com as empresas, mas do jeito que está sendo armado esse edital, vai ser igualzinho foi no Rio, onde cada empresa permaneceu exatamente com a sua área de atuação, com a série de problemas que tem no Rio. Não sei como vai ser isso, mas, pelo que parece, todas as empresas vão continuar contempladas na questão cada um no seu feudo, cada um no seu quadradinho, como acontece com os 4 consórcios do Rio, que são uma ficção, na verdade, são um monte de empresa. As tarifas antigas, secretário, foram estabelecidas e reajustadas de uma forma arbitrária. Por que não se estudar uma tarifa real? É isso que eu gostaria de saber, isso que não está transparente. Esse estudo foi falado ontem, apresentado no Papa, o estudo viabilidade econômico financeiro. Esse estudo é só uma conversinha entre a equipe?
ele existe? Se ele existe, por que ele não é apresentado? Ele vai ser modificado? Não tem problema. Ou então, depois que acabar a elaboração do edital, nós vamos ter umas novas audiências para discutir o edital, como garante a lei. Bom, primeiro, o estudo de viabilidade econômica, que foi apresentado aqui, vai ser apresentado no processo de licitação pelo operador. É exigência do edital que o operador que concorra a uma área apresente o estudo dele, operador, de viabilidade econômica da sua operação ao longo de 20 anos, atendendo aos ditames do edital. Não somos nós que vamos elaborar o estudo de viabilidade econômica de cada participante privado. Cada participante privado entregará, junto com a sua proposta de licitação, e isso será avaliado pela comissão de avaliação, o estudo de viabilidade econômica da proposta que ele está apresentando ao Estado. Então, não é um estudo nosso, é um estudo do licitante. Essa é a questão. Com relação às tarifas, a nossa decisão de partir do sistema tarifário atual, ela deriva de algumas avaliações que nós fizemos. Primeiro, nós temos situações bastante diversas em todo o estado do Rio de Janeiro. E nós temos uma evolução de serviços muito grande ao longo dos anos. Nos últimos 5 anos, no âmbito intermunicipal, o reajuste tarifário, e todos aqui sabem, deu-se pelo IPCA. E a avaliação nossa, que se nós fôssemos, aí falando aqui, enfim, com muita franqueza, existe, se você for comparar a situação antes da aplicação do IPCA, que se tinha uma fórmula paramétrica que não sabia direito como é que era composta, mas havia uma regulamentação nesse sentido, e você estabeleceu o IPCA, nós tivemos crescimentos de custo superiores ao IPCA ao longo desse período. Então, nós vamos partir do sistema tarifário atual, que é o sistema que equilibra o sistema hoje, para, a partir daí, buscar os ganhos de produtividade. Nós acreditamos ser do interesse público partir do sistema atual. Isso sem prejuízo, como surgiu na audiência de Duque de Caxias, de que algumas revisões sejam feitas. Foi dado um exemplo em Caxias de uma linha determinada que passa pelo lote 15, que tem uma tarifa muito cara, e uma outra linha que cobre uma distância muito maior, ter uma tarifa mais barata. Isso não precisa de edital para ser modificado. Se existe alguma incoerência no sistema tarifário atual, essa incoerência deve ser apresentada ao DETRO, que tem a obrigação de analisar, de verificar e de determinar a correção, se for necessário. Então, uma coisa é incoerências no sistema tarifário atual, que podem ser ajustadas a qualquer tempo. Outra coisa é a base de partida da licitação, que é a tarifa, é o sistema tarifário em vigor, que nós entendemos que vai de encontro ao benefício do interesse público, por conta dos reajustes nos últimos anos terem sido, no âmbito intermunicipal, limitados a reajuste do IPCA. É muito simples. Não existe estudo, ou pelo menos não estão sendo apresentados estudos, que mostrem que essas tarifas são corretas. O que a gente gostaria é que esses estudos que levaram lá adiante, atrás, a questão das tarifas, e depois foram reajustados, primeiramente pela cabeça do presidente do DETRO, recentemente pelo IPCA. Mas quando se estabeleceu essa tarifa tinha premissas, inclusive de trânsito, de tempo de viagem, que hoje é muito maior, e tinha algumas coisas. E como é que essas tarifas foram estabelecidas, ninguém sabe. Só complementando uma coisinha, como é que os BRTs da Baixada vão se juntar com o BRT do Rio? Com relação ao BRT da Baixada e BRT do Rio, nós vamos fazer isso, obviamente, que vai estar no planejamento dos BRTs da Baixada. Nós vamos ter 2 pontos de integração principal, no Trevo das Margaridas e no Trevo das Missões, e terá que haver um acordo operacional
entre os operadores do BRT da Baixada e os operadores do BRT do Rio de Janeiro para a compatibilização desse serviço. Isso, obviamente, será objeto de discussão entre os dois operadores, os dois modais, e o Estado e a Prefeitura estarão arbitrando essa negociação. O governador e o prefeito Eduardo Paes já entraram no entendimento que o BRT da Baixada entregará com o BRT municipal, então isso é uma posição definitiva, decidida do município do Rio, e aí agora cabe a nós termos os BRTs da Baixada para podermos integrar nos BRTs do Rio de Janeiro. E com relação à questão tarifária, enfim, essa é uma questão que, na nossa visão, é muito clara. A questão tarifária atende o interesse público à manutenção do atual regime tarifário. E lembrando que nós temos uma flexibilidade de, a cada período de 4 anos, fazer uma revisão para cima, para baixo, para incorporar novas tecnologias, e podemos fazer qualquer ajuste que seja injusto ou que há alguma incorreção na tarifa a qualquer tempo, e é o dever do DETRO fazê-lo. É dever do DETRO fazê-lo. Muito bem, eu vou passar agora para